Enquanto muitos ainda veem o espaço como um vazio desconhecido, o telescópio espacial James Webb está mudando tudo. Descobertas recentes estão desafiando certezas antigas e revelando sinais tentadores de vida e estruturas inexplicáveis. Não é mais teoria, são dados concretos, processados e documentados, que estão reescrevendo nossa compreensão do universo. O Webb não apenas fotografa, ele faz uma análise forense do cosmos, revelando segredos guardados há bilhões de anos. Cada nova informação é uma peça de um quebra-cabeça muito maior, sugerindo uma realidade mais complexa e misteriosa do que imaginávamos. Prepare-se! Estamos entrando em uma era de revelações, onde o universo fala conosco através dos olhos do Webb. As antigas certezas estão sendo substituídas por descobertas que nos obrigam a repensar nosso lugar no cosmos. A jornada rumo ao desconhecido não é só para cientistas. É para todos que já olharam para o céu e se perguntaram: o que existe além? Por séculos, nossos telescópios só mostravam fragmentos do universo, deixando o quadro incompleto. Com o James Webb, o invisível se tornou visível, não mais pontos de luz, mas estruturas e fenômenos inéditos. É como acender uma lanterna em um quarto escuro, revelando detalhes antes inimagináveis. O Webb nos deu imagens e dados que desafiam tudo o que sabíamos, transformando ficção científica em realidade observável. Descobrimos luas congeladas com oceanos ativos, expandindo a busca por vida para lugares antes ignorados. Não é uma evolução lenta, mas uma revolução. Cada descoberta impulsiona a próxima, acelerando o ritmo das revelações. Agora, perguntas fundamentais sobre nossas origens e nosso lugar no universo são temas de investigação direta. O próximo grande achado está sempre à espreita, pronto para mudar tudo de novo. O James Webb não é só um novo telescópio, é um divisor de águas na exploração do cosmos. Ele transforma especulação em certeza, revelando detalhes que antes eram apenas hipóteses. Pela primeira vez, vemos o universo contando sua própria história, e estamos na primeira fila. O Webb atravessa a poeira cósmica e nos mostra os momentos mais antigos do tempo, mudando nossa relação com o cosmos. Cada nova imagem abre dezenas de perguntas, forçando uma reavaliação dos nossos modelos. Descobertas como oceanos em luas congeladas sugerem que a vida pode ser comum até no nosso sistema solar. O Webb nos faz olhar para corpos familiares com novos olhos, revelando segredos logo abaixo da superfície. Não estamos apenas vendo galáxias distantes, estamos redescobrindo nosso próprio quintal cósmico. Encélado, antes uma lua esquecida de Saturno, agora é protagonista graças ao olhar do Webb. O telescópio revelou plumas gigantes de vapor d'água sendo lançadas ao espaço, como geysers cósmicos. Esses jatos indicam uma fonte de calor interna e um oceano subterrâneo sob a crosta gelada. A possibilidade de vida microbiana em um oceano escondido muda nossa definição de mundo habitável. Não é ficção. São dados sólidos mostrando que a vida pode surgir em ambientes extremos. Luas antes ignoradas agora são candidatas na busca por vida extraterrestre. Se Encélado esconde um segredo tão monumental, o que mais pode estar oculto em outros mundos? E se, além de oceanos, encontrarmos sinais atmosféricos claros de habitabilidade em planetas distantes? Encelados, a lua antes esquecida, agora fascina o mundo científico. O Webb revelou plumas de vapor d'água explodindo no espaço, alimentando um anel inteiro ao redor de Saturno. Essa atividade prova a existência de um motor interno e um vasto oceano subterrâneo. Um ambiente protegido, escuro e quente pode abrigar vida microbiana longe da luz solar. A descoberta redefine o que é um ambiente habitável e amplia nossa busca por vida. Luas antes vistas como desertos congelados agora são alvos principais na exploração. Encelados se tornou símbolo das possibilidades do universo, mostrando que a vida pode surgir nos lugares mais inesperados. O cosmos está cheio de segredos,
e estamos apenas começando a desvendar o que é possível. Agora, pare e pense um pouco. Um vasto oceano de água salgada, agitado no meio do vazio cósmico, escondido dentro de uma lua que antes era vista como pouco mais do que uma bola de gelo insignificante. Isso não é uma ideia tirada de um romance de ficção científica. É uma realidade surpreendente, confirmada por dados sólidos e empíricos coletados pelo nosso telescópio espacial mais avançado. Aquela velha ideia de que talvez não estejamos sozinhos no universo pode não começar com a chegada dramática de alienígenas em naves espaciais. Em vez disso, pode começar com a descoberta silenciosa e monumental de simples micro-organismos nadando em um mar escuro e salgado, vivendo a quilômetros de profundidade sob uma camada protetora de gelo, alimentados pelo calor interno da própria Lua. Essa constatação muda completamente o cenário da astrobiologia. Ela mostra que os ingredientes para a vida podem ser muito mais comuns e resistentes do que jamais ousamos imaginar. A presença de um oceano de água líquida em Encelados, junto com a detecção de moléculas orgânicas complexas em suas plumes, oferece 2 dos 3 requisitos fundamentais para a vida como conhecemos. O que falta é uma fonte de energia, que é fortemente sugerida pela própria existência dos geysers. Isso faz de Encelados um dos lugares mais fascinantes do Sistema Solar para se buscar vida fora da Terra, um mundo que merece explorações dedicadas, com missões projetadas para atravessar suas plumes e, quem sabe, um dia perfurar seu gelo. Talvez o mais impressionante e até um pouco humilde dessa descoberta seja perceber que, se uma lua pequena e antes esquecida como Encelados pode esconder um segredo tão monumental, o que mais pode estar varrido para debaixo do tapete cósmico? Que outras surpresas incríveis estão esperando por nós em lugares onde ainda não olhamos com olhos tão poderosos? O universo está constantemente desafiando nossas suposições, revelando sua complexidade em camadas. Cada nova descoberta parece abrir uma dúzia de novos caminhos de investigação, nos empurrando a pensar maior e a olhar para lugares que antes descartávamos. A lição de Encelados é que o potencial para a vida pode estar nos cenários mais improváveis. Essa descoberta é um passo fundamental. Quem sabe, não tão longe daqui, exista um planeta que vá ainda mais longe do que Encelados. Um mundo que não só tem um oceano escondido, mas também exibe sinais atmosféricos claros e inequívocos de habitabilidade. Um mundo onde a evidência de vida não é apenas inferida pela presença de geysers, mas está escrita diretamente na assinatura química do seu céu. Uma mensagem que ficou esperando por bilhões de anos, até que um instrumento poderoso o suficiente finalmente chegasse para decifrá-la. O James Webb é esse instrumento, e a história de Encelados é só o primeiro capítulo do que ele pode encontrar. Há apenas 40 anos-luz da Terra, um planeta chamado TRAPPIST-1b começa a ganhar fama. E olha, não é à toa. Ele não é só mais um pontinho de luz entre os milhares de exoplanetas já detectados ao longo dos anos. Esse mundo reúne uma combinação rara e incrivelmente promissora de características que o diferenciam de todos os outros. Os sensores poderosos e precisos do telescópio espacial James Webb detectaram assinaturas inconfundíveis de vapor d'água, metano e até dióxido de carbono em sua atmosfera. Esses elementos, quando aparecem juntos, sugerem algo muito mais profundo do que apenas a presença de algumas moléculas interessantes. Eles apontam não só para a possível existência de vastos oceanos, mas também para uma química atmosférica ativa e complexa, que, em muitos aspectos, lembra aquilo que observamos aqui mesmo na Terra. Esse tipo de descoberta é como encontrar uma assinatura esquecida em uma carta antiga e misteriosa. Você talvez ainda não consiga ler toda a carta, mas aquela marca pessoal já traz uma pista íntima e poderosa sobre sua origem e seu autor. Moléculas como água e metano
não aparecem simplesmente por acaso em um equilíbrio tão delicado. Sua presença contínua costuma indicar um ciclo ativo, um sistema planetário que está constantemente reabastecendo esses elementos. Mesmo sem poder confirmar a existência de vida diretamente, agora já podemos falar com confiança de um ambiente que tem a capacidade fundamental de sustentá-la. Isso transforma o planeta de uma mera curiosidade estatística em um alvo real e fascinante na nossa busca por vida. Se alguém perguntasse onde devemos procurar por vida além do nosso planeta, TRAPPIST-1b facilmente entraria na lista dos melhores palpites da ciência moderna. E isso não é uma conclusão baseada em superstição ou desejo, mas sim em evidências empíricas trazidas pelo telescópio Webb. Os dados espectrais são claros, fornecendo uma impressão digital química de um mundo com imenso potencial. A presença desses gases específicos abre a porta para a possibilidade de processos biológicos, já que muitas formas de vida na Terra produzem metano como subproduto do metabolismo. Embora a atividade geológica também possa gerar esses gases, a combinação encontrada em TRAPPIST-1b é muito sugestiva e merece uma investigação mais profunda. O mais intrigante talvez seja a ideia de que TRAPPIST-1b não seja uma exceção, mas sim o primeiro de muitos mundos que estamos prestes a descobrir. Ele pode ser a regra, não o ponto fora da curva. Se existe um mundo por aí com todos os ingredientes certos para a vida, faz sentido imaginar que pode haver outro, talvez até mais antigo, onde essas mesmas moléculas não só existem, mas já tiveram bilhões de anos para evoluir em algo ainda mais complexo. É exatamente esse tipo de pensamento que nos leva até os limites da nossa compreensão sobre a origem da vida e, quem sabe, até a descoberta monumental de que a vida é muito mais antiga e comum do que jamais imaginamos. A detecção de moléculas-chave na atmosfera de um planeta como TRAPPIST-1b é um momento divisor de águas, mas o telescópio espacial James Webb é capaz de enxergar muito além da composição química básica de um planeta. Agora, ele permite que os cientistas busquem sinais mais sutis e complexos de habitabilidade, indo além da simples presença de água ou metano. Uma das áreas mais empolgantes de pesquisa envolve a busca por evidências do que chamamos de bioassinaturas, gases ou combinações de gases, que estão em um estado de desequilíbrio químico tão grande que sua presença é difícil de explicar sem uma fonte biológica. Na Terra, a coexistência de oxigênio e metano na nossa atmosfera é uma poderosa bioassinatura, já que esses gases reagiriam rapidamente e se destruiriam mutuamente sem a vida, repondo-os constantemente. Os instrumentos do Webb são sensíveis o suficiente para detectar esses delicados desequilíbrios atmosféricos em exoplanetas distantes. Encontrar um mundo com um desequilíbrio químico semelhante seria uma descoberta monumental, fornecendo a evidência circunstancial mais forte de vida que poderíamos esperar a essa distância. Isso já não é mais apenas sobre encontrar os ingredientes para a vida. É sobre encontrar evidências de que a cozinha está sendo usada ativamente. Essa busca é incrivelmente complexa, pois os cientistas precisam descartar cuidadosamente todas as explicações não biológicas possíveis, como processos geológicos ou fotoquímicos incomuns. Mas a recompensa potencial é uma descoberta que mudaria para sempre a perspectiva da humanidade sobre seu lugar no universo. Além disso, o telescópio não está apenas analisando a química atmosférica. Ele também está mapeando o clima e os padrões meteorológicos desses mundos distantes. Ao observar um planeta enquanto ele passa na frente de sua estrela, o Webb pode medir como o brilho do planeta muda, permitindo aos cientistas criar mapas rudimentares de sua superfície e atmosfera. Isso pode revelar a presença de nuvens, determinar variações de temperatura entre os lados diurno e noturno e até sugerir a existência de oceanos que têm um efeito profundo na estabilidade do clima de um planeta. Um mundo com um clima estável e temperado e evidências de um ciclo da água
seria um candidato ainda mais convincente para a habitabilidade. Um lugar que não é apenas potencialmente habitável, mas potencialmente amigável à vida. Essas investigações profundas e multifacetadas estão construindo um retrato mais completo e sofisticado dos exoplanetas do que jamais tivemos. Estamos passando de simplesmente catalogar planetas para realmente caracterizá-los, avaliando seu potencial para a vida com um nível de detalhe que era inimaginável há poucos anos. Cada novo dado acrescenta mais uma camada à nossa compreensão, ajudando a priorizar quais mundos merecem o escrutínio mais intenso. TRAPPIST-1b pode ser um dos primeiros a oferecer pistas tão tentadoras, mas é só o começo. O telescópio espacial James Webb abriu uma nova fronteira e, na vastidão do cosmos, outros mundos aguardam para nos contar suas histórias. Imagine apontar um telescópio para o abismo do tempo, olhando para o próprio amanhecer da criação e ver algo que simplesmente não deveria estar lá. Foi exatamente isso que aconteceu quando o telescópio espacial James Webb focou seu olhar em uma galáxia a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância. Num período que deveria ser a infância do universo, uma época de química primordial e simples, os cientistas encontraram algo surpreendentemente complexo. Eles detectaram as assinaturas químicas claras dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou PAHs, que são moléculas orgânicas intrincadas. Aqui na Terra, essas mesmas moléculas estão fundamentalmente associadas aos processos químicos que levam à origem da vida, formando os blocos de construção dos aminoácidos e do DNA. Isso não é apenas uma descoberta surpreendente, é quase um soco no estômago da ciência tradicional. A linha do tempo convencional da evolução cósmica sugeria que moléculas tão complexas levariam bilhões de anos para se formar, cozidas lentamente nos corações de incontáveis gerações de estrelas. E, no entanto, lá estavam elas, presentes no universo muito primitivo. Essas moléculas são como sementes químicas, sugerindo que o cosmos já carregava, desde seus primeiros momentos, os elementos fundamentais que tornariam a vida possível. Se você já pensou que a vida era um acidente raro e improvável, um acaso confinado ao nosso pequeno canto do universo, essa descoberta abre um horizonte completamente novo e de tirar o fôlego para nós. Agora sabemos que, desde os bastidores do tempo, o cosmos já preparava o palco para algo muito maior do que jamais imaginamos. É como se, nas entrelinhas da história da criação, a vida não fosse um acontecimento aleatório, mas um resultado quase inevitável. O universo não era um lugar estéril e vazio esperando por uma centelha de sorte. Era um jardim fértil, já carregado com os ingredientes necessários para a vida florescer. Essa descoberta nos obriga a reconsiderar não só a linha do tempo da complexidade química, mas da própria vida. Se os blocos de construção estavam presentes tão cedo, será que a vida também poderia ter surgido muito antes do que jamais pensamos ser possível? Claro, essa descoberta nos força a revisitar o que antes julgávamos impossível. Se essas moléculas orgânicas complexas já existiam tão logo após o Big Bang, que outras forças ou estruturas inesperadas também poderiam ter surgido junto com elas, igualmente prematuras e ainda mais intrigantes. Esse é o tipo de pergunta que leva a ciência ao limite do conhecido, para um lugar onde gigantes invisíveis, como buracos negros massivos e anômalos, podem estar esperando nas sombras do tempo profundo para serem revelados. A história inicial do universo está se mostrando muito mais dinâmica e complexa do que nossos modelos previam, cheia de surpresas que desafiam nossos pressupostos mais básicos. Nem todo gigante aparece devagar, crescendo ao longo de eras. Em meio às primeiras imagens do universo jovem, o telescópio espacial James Webb encontrou um colosso que ninguém esperava ver. Ele descobriu um buraco negro supermassivo com uma massa tão absurdamente grande que sua própria existência desafia as leis conhecidas da formação cósmica. Simplesmente não deveria existir tão cedo na história do cosmos.
Encontrá-lo ali é como descobrir um arranha-céu de 100 andares, já pronto nos primeiros esboços de uma cidade recém-fundada. Alguma coisa está fundamentalmente fora do lugar. O problema não é só o tamanho imenso, mas o tempo incrivelmente curto que ele teve para crescer até essa escala. De acordo com o que entendemos hoje sobre astrofísica, para um buraco negro se tornar tão massivo, seriam necessários bilhões de anos de crescimento constante, devorando enormes quantidades de gás, poeira e estrelas. E, mesmo assim, lá estava ele, completamente formado e posicionado numa era em que simplesmente não havia tempo suficiente para esse processo acontecer. O próprio universo ainda era novo demais. Essa descoberta fez os cientistas buscarem explicações que parecem saídas diretamente das páginas da ficção científica. Agora, eles consideram seriamente ideias radicais, como buracos negros de colapso direto, onde nuvens gigantes de gás colapsam diretamente em um buraco negro massivo, ou até mesmo a existência de matéria exótica capaz de acelerar esse crescimento. Essa descoberta, claro, só reforça o motivo de tanta empolgação e surpresa em torno do telescópio Webb. Ele não está apenas confirmando teorias antigas, está quebrando-as, forçando-nos a encarar as lacunas do nosso conhecimento. Agora pense comigo por um instante. Se um buraco negro pode surgir muito antes do que é teoricamente possível, o que mais no nosso entendimento da realidade pode estar distorcido ou incompleto? Que outras regras cósmicas estão sendo quebradas bem diante dos nossos olhos? Talvez até mesmo as coisas que parecem naturalmente imperfeitas, como o aparente caos aleatório da distribuição das galáxias, possam revelar uma ordem surpreendentemente precisa e oculta, quando vistas pelo olhar atento e poderoso do Webb. Esse buraco negro colossal é mais do que uma anomalia isolada. É uma pista profunda. Ele sugere que o universo primitivo era muito mais violento, energético e acelerado do que jamais imaginamos. Indica que os processos que moldam o cosmos podem operar em escalas de tempo e por mecanismos que estamos apenas começando a compreender. Esse único objeto desafia toda a linha do tempo da evolução cósmica, nos forçando a considerar a possibilidade de que nosso modelo inteiro de como as estruturas se formam e crescem no universo talvez precise de uma reescrita fundamental. O universo está nos mostrando que sua história é mais selvagem e misteriosa do que ousamos acreditar. Depois de descobrirmos um buraco negro colossal numa era em que ele simplesmente não deveria existir, o que mais o universo poderia estar escondendo em seus primeiros capítulos? A resposta não veio como um sussurro, mas sim como uma provocação visual que desafia a nossa percepção da própria natureza. O telescópio James Webb começou a revelar estruturas cósmicas com uma simetria tão precisa, tão deliberada, que parecem ter sido desenhadas com uma régua. O telescópio não nos mostrou apenas a grandiosidade do universo jovem. Ele revelou detalhes perfeitos, milimétricos, dentro desse cenário. Estamos vendo anéis galácticos perfeitamente formados, alinhamentos de galáxias que se repetem como padrões coreografados, e estruturas vastas que desafiam a natureza aleatória e caótica que esperamos da evolução cósmica. Em meio ao caos esperado do cosmos, algo está gritando por ordem. Essas formações não são facilmente explicadas pelas leis da física como as entendemos hoje. Enquanto algumas teorias tentam atribuir essa organização surpreendente aos efeitos sutis e de longo alcance da gravidade ou à expansão uniforme do espaço, outras vozes, um pouco mais ousadas, começam a surgir. E se esses padrões não forem obra da natureza? Não seria a primeira vez que a ciência tropeça em algo que parece intencional, algo que sugere uma mão guiando por trás. A diferença agora é que temos imagens tão nítidas, tão incrivelmente simétricas, que fica cada vez mais difícil descartar a hipótese de intervenção. Essa intervenção pode ser resultado de forças físicas desconhecidas, princípios fundamentais do universo que ainda não descobrimos. Ou, como alguns começam a especular,
pode ser obra de inteligência. O conceito de megaestruturas ou astroengenharia sempre fez parte da ficção científica, mas os dados do Webb estão nos forçando a considerar isso como uma possibilidade científica séria. Quando vemos galáxias organizadas de forma a maximizar eficiência ou transferência de energia, precisamos perguntar se estamos diante dos vestígios de uma civilização muito além da nossa compreensão. Isso já não é apenas uma questão filosófica. É uma pergunta provocada por padrões observáveis e repetíveis no céu. E quando a simetria começa a parecer um sinal deliberado, o próximo passo lógico se torna inevitável. Precisamos começar a procurar tecnologia onde antes víamos apenas rochas e gás. Afinal, se algo lá fora está refletindo luz de maneira controlada, com um brilho peculiar e um padrão repetitivo incomum, será que estamos prestes a descobrir que alguém ou algo está sinalizando sua presença há muito tempo? A busca por inteligência extraterrestre já não se resume a ouvir ondas de rádio. Agora, trata-se de procurar as digitais físicas, inconfundíveis, da tecnologia em escala cósmica. Quando um planeta distante começa a brilhar de uma forma estranha e inesperada, é um sinal claro de que algo ali merece nossa total atenção. O exoplaneta LTT 979b não é particularmente grande, nem está especialmente próximo de nós, mas reflete a luz de sua estrela-mãe de uma maneira altamente peculiar. Ele brilha como se estivesse coberto por uma superfície metálica polida, algo totalmente diferente do que se esperaria de um corpo rochoso ou gasoso natural. As imagens e os dados trazidos pelo telescópio espacial James Webb mostram uma luminosidade ordenada, quase técnica, um brilho que não se encaixa perfeitamente em nossos modelos de atmosferas ou geologia planetária. Isso levantou uma das perguntas mais ousadas já feitas por um telescópio. E se estivermos olhando para a tecnologia? A reflexão anômala de LTT 979b não se assemelha a nada que conhecemos no universo natural. Alguns astrônomos compararam seu comportamento ao de painéis solares gigantescos ou vastas estruturas coletoras de energia, projetadas para capturar cada fóton possível de sua estrela. Claro, existem tentativas de encontrar uma explicação natural, com cientistas apelando para fenômenos atmosféricos exóticos ou uma composição incomum de nuvens metálicas. No entanto, nenhuma dessas explicações fecha completamente a equação ou explica perfeitamente os dados observados. A verdade simples e desconcertante é que LTT 979b parece se comportar mais como algo que foi fabricado, não como algo que se formou naturalmente. Essa diferença sutil entre fabricado e formado carrega um peso gigantesco, especialmente quando consideramos tudo o mais que já foi revelado. Encontramos simetria cósmica, moléculas orgânicas no universo primordial, oceanos ocultos e buracos negros que desafiam a lógica. Esse planeta estranhamente reflexivo pode ser mais uma peça de um quebra-cabeça muito maior, um que está prestes a mudar tudo o que sabemos. Talvez o que o telescópio Webb esteja nos mostrando agora, na sutileza de um brilho estranho e ordenado, seja uma pista crítica de que o universo já viveu outra história, muito antes da nossa começar. Esse único planeta anômalo nos obriga a expandir nossa busca e nossa imaginação. Se um mundo pode exibir sinais que sugerem artificialidade, quantos outros podem estar lá fora, esperando que olhemos para eles do jeito certo? Estamos entrando em uma nova fase de exploração, onde precisamos estar abertos à possibilidade de que o universo não está apenas repleto de maravilhas naturais, mas também de artefatos de inteligência que podem ter surgido e desaparecido há eras. A história de LTT 979b é um lembrete claro de que o universo provavelmente é muito mais estranho e complexo do que jamais ousamos imaginar. Por muito tempo, nossa compreensão do universo foi construída sobre uma base de suposições bem fundamentadas.
hipóteses eram aceitas como fatos principalmente porque nos faltava capacidade tecnológica para refutá-las de forma definitiva. Mas agora, com o advento do telescópio espacial James Webb, tudo está mudando em uma velocidade sem precedentes. O telescópio não entrega mais apenas imagens belas e inspiradoras para admirarmos. Ele fornece dados concretos, leituras espectrais, números precisos e medições frias e objetivas. É como acordar de um sonho longo e vívido e encontrar um relatório completo e detalhado ao lado da cama. O que antes era mistério cósmico virou questão de medição precisa. O que antes era artigo de fé científica tornou-se evidência palpável e verificável. Esse fluxo contínuo de dados concretos está forçando a comunidade científica global a reescrever seus próprios livros didáticos. Conceitos que antes eram descartados como especulação selvagem ou ficção científica, agora se tornaram argumentos legítimos respaldados por fatos observáveis. E talvez o mais fascinante seja que essa transformação profunda não está restrita aos corredores sagrados das grandes instituições de pesquisa. Cidadãos comuns, astrônomos amadores e entusiastas de dados com acesso aos dados brutos do web estão processando imagens, descobrindo novas estruturas e propondo suas próprias hipóteses. O conhecimento não está mais restrito a laboratórios de elite. Ele está sendo democratizado, colocado diretamente nas mãos de quem quiser enxergar o universo com seus próprios olhos. Agora que essa linha foi cruzada, não há mais volta. As certezas confortáveis do passado foram quebradas, e estamos no meio de uma revolução científica. O universo está revelando suas camadas uma a uma, como se tivesse guardado todos esses segredos, esperando pacientemente pelo momento certo e pelo instrumento certo, para finalmente compartilhá-los. Estamos descascando a pele da realidade e encontrando um cosmos infinitamente mais complexo, dinâmico e surpreendente do que nossas teorias anteriores jamais poderiam prever. Cada nova descoberta não é apenas uma adição ao nosso conhecimento, mas uma alteração fundamental de toda a estrutura. E talvez, só talvez, o que vier depois dessa onda inicial de descobertas seja ainda mais inesperado do que tudo que já vimos até agora. Estamos apenas no início dessa nova era de exploração. Os dados já coletados são só uma fração do que o web ainda vai reunir ao longo de sua vida útil, e os segredos já revelados provavelmente são apenas as primeiras pistas de um quebra-cabeça cósmico muito maior. A história científica está sendo escrita em tempo real, e cada nova observação tem potencial para mudar completamente a narrativa, nos empurrando para uma nova compreensão do nosso lugar no cosmos. Depois de tudo o que exploramos, os oceanos ocultos, as assinaturas químicas da vida, os buracos negros impossíveis, as simetrias cósmicas e as estrelas que desafiam o próprio tempo, a pergunta que permanece não é se existe algo mais lá fora, mas sim o que ainda estamos escolhendo ignorar. Com tanta informação nova e revolucionária sendo revelada em um ritmo impressionante, será que você vai continuar se agarrando às versões antigas e confortáveis da realidade? Ou vai escolher mergulhar de cabeça nesse novo universo que está se desdobrando bem diante dos nossos olhos? O telescópio espacial. James Webb é mais do que um instrumento. É um convite para deixarmos para trás nossas certezas antigas e abraçarmos um cosmos muito mais grandioso e misterioso do que jamais permitimos acreditar. O que você faria se descobrisse, com uma certeza inegável, que não estamos sozinhos no universo, e talvez nunca tenhamos estado? A resposta para essa pergunta pode estar mais próxima do que parece, entrelaçada nos dados que chegam do espaço todos os dias. Se você acompanhou essa jornada até aqui, é porque sente esse mesmo chamado, um impulso em direção a algo maior, mais profundo e mais autêntico. É a curiosidade humana inata que levou nossos ancestrais a explorar novas terras e agora nos leva a explorar novos mundos. Este é o momento de responder a esse chamado,
de atravessar o limiar do conhecido para o magnífico desconhecido, munido de fatos e movido pelo deslumbramento. Então eu convido você a continuar essa jornada comigo. O universo está falando, transmitindo seus segredos mais profundos através de bilhões de anos-luz, mas só quem realmente presta atenção será capaz de entender sua mensagem. E, entre nós, você não vai querer ser a última pessoa a descobrir o que ele está dizendo, não é? Isso não é só sobre astronomia, é sobre nossa história coletiva, nossas origens e nosso futuro. As descobertas feitas hoje vão moldar o mundo de amanhã, redefinindo nossa ciência, nossa filosofia e nosso próprio senso de identidade. Ignorar esse momento é virar as costas para uma das maiores aventuras da história humana. Se esse conteúdo te tocou, te fez pensar ou simplesmente despertou uma curiosidade que você nem sabia que tinha, então eu te incentivo a abraçar isso. Busque o conhecimento, questione os paradigmas antigos e se engaje com essa nova realidade. A era da observação passiva acabou. A era da descoberta ativa chegou. O telescópio espacial James Webb nos deu um novo par de olhos, e através deles, estamos começando a enxergar o universo não como um vazio estático, mas como uma entidade viva e pulsante, cheia de possibilidades inimagináveis. O convite foi feito. O novo universo está à espera.